volume 12. Capítulo bônus. Seu nome. Esta história aconteceu antes que a derrota da velha humanidade estivesse garantida. A Mãe Terra, devastada por uma guerra sem fim, foi reduzida a uma terra hostil. Os continentes se ergueram dos mares e flutuaram para os céus, matando a maior parte da flora e da fauna. Os dois lados da humanidade estavam travados em uma guerra de atrito contínua e repetitiva. Embora ambos os lados sofressem, a humanidade antiga estava perdendo, em parte devido à mudança drástica na atmosfera, a qual eles lutavam para se ajustar. Mesmo que conseguissem chegar à vitória, este planeta não teria mais nada a lhes oferecer. A situação havia se agravado a ponto de a antiga humanidade precisar deixar de lado a vitória na guerra e priorizar a sobrevivência. Em um dos laboratórios da antiga humanidade, nas profundezas de um hangar subterrâneo, estavam sendo feitos esforços para construir uma nave migratória o mais rápido possível. A pesquisadora responsável olhava para a nave cinza, com as mãos enfiadas nos bolsos de seu jaleco branco. A nave tinha mais de 700 metros de comprimento. Ela aproveitou todas as técnicas de engenharia que a antiga humanidade possuía para aperfeiçoar seu design. Laboratórios semelhantes estavam espalhados por todo o mundo, trabalhando em projetos de embarcações semelhantes, mas essa pesquisadora estava convencida de que a nave à sua frente era superior a todas as outras. Sei que devo estar certa. Meu filho é o melhor, ela murmurou com um sorriso orgulhoso. Um homem com jaleco de laboratório estava ao lado dela. Ele cobriu a boca com um punho fechado para abafar a tosse. Quantas vezes você já disse isso? É quase como se você tivesse um vínculo emocional com essa coisa. Há algo de errado com isso. Meu bebê vai salvar inúmeras vidas. Eles receberam relatórios de que, embora outros laboratórios estivessem produzindo o mesmo tipo de nave, as embarcações eram construídas tão rapidamente que não tinham as capacidades desta. Essas deficiências eram consequência do fato de os chefões exigirem que os laboratórios acelerassem a produção. Eles queriam as naves disponíveis o mais rápido possível para que pudessem fugir do planeta antes que fosse tarde demais. Somente as pessoas no topo e seus círculos íntimos poderiam evacuar. Ainda assim, os pesquisadores comprometeram o protocolo para preparar os navios o mais rápido possível. Infelizmente, essa pressa imprudente causou vários acidentes e baixas. Algumas naves foram descobertas antes que pudessem deixar a atmosfera e foram prontamente destruídas. Outras conseguiram chegar ao espaço apenas para sofrer dificuldades técnicas e enviar sinais de socorro aos laboratórios. Infelizmente, tanto os laboratórios quanto os cientistas estavam muito apertados para oferecer assistência substancial. Apenas alguns poucos sortudos selecionados conseguiriam sair do planeta com vida. A pesquisadora enrolou o cabelo nos dedos. De qualquer forma, ninguém tem do que reclamar, disse ela, mas veja bem, vou me certificar de que esse garoto seja perfeito. O homem lhe lançou um olhar exasperado. Pessoalmente, prefiro me apressar e terminar essa nave para que possamos sair daqui. Ele começou a tossir, embora não estivesse realmente doente. A mulher estreitou os olhos. Use uma máscara? Sim? O laboratório tem um purificador de ar, mas ele não consegue bloquear completamente a essência demoníaca. Para a velha humanidade, a essência demoníaca era um veneno que corroía o corpo de dentro para fora. Não se preocupe comigo, o homem deu de ombros. Estou apenas ansioso para terminar esta nave o mais rápido possível. O navio de imigrantes com o qual eles estavam se preocupando estava quase pronto. O homem olhou para a embarcação e depois perguntou à mulher, então, você já escolheu um nome? Elysium, que significa paraíso, disse ela, estufando o peito. Tenho total fé que ele será o navio que guiará nosso povo a um novo paraíso. Ele também os manterá seguros em trânsito. Nosso protetor, nosso Elysium. Enquanto ela falava do bebê, o homem digitava o nome que ela havia sugerido para registrá-lo. Um longo sinal sonoro soou. O registro havia sido rejeitado. Isso já está em uso, disse ele. De jeito nenhum.
O homem cobriu a boca e tossiu antes de soltar uma risadinha. Parece que muitas pessoas tiveram a mesma ideia. Desde que não se importe com o fato de não ser único, Elysium pode não ser ruim. Ou há outros nomes como esse, você sabe, Utopia ou Arcádia. A mulher cruzou os braços, bufou e se virou. Arcádia. Fora de questão. Essa é a nave-mãe inimiga. Mas ele já afundou, lembrou o homem. Você realmente parece muito apegada a esse navio, sabia? A mulher descruzou os braços, colocando as mãos nos bolsos. Isso é porque quero que ele salve muitas pessoas. Não apenas as que estão no topo, quero dizer, mas as pessoas que realmente precisam. Necessitados, hein? Não tenho certeza se conseguirá o seu desejo. Nossos superiores não vão concordar com isso. Se não fosse por suas tânticas míopes, o mundo não estaria tão bagunçado. A falta de moderação de ambos os lados tornou este planeta em um deserto. Será que os responsáveis realmente acham que sairão impunes? Que conseguirão escapar enquanto o resto de nós será deixado para morrer? O homem franziu as sobrancelhas. Era difícil argumentar contra a lógica dela. Criticar os poderosos não é sábio, mas suponho que ninguém esteja aqui para repreendê-la por isso. Dezenas e dezenas de trabalhadores já haviam povoado esse laboratório de pesquisa, mas agora ele funcionava com uma equipe mínima devido à essência demoníaca. Não importava o quanto eles se esforçassem para purificar o ar do prédio e mantê-lo limpo, o veneno se infiltrava. Se a velha humanidade não encontrasse soluções, sua morte seria inevitável. O homem suspirou. Você ouviu falar? Outros laboratórios aparentemente estão criando demi-humanos que podem se adaptar à essência demoníaca. Eles os estão usando como bucha de canhão no campo de batalha. Eles estão nos dando mais tempo, disse a mulher com um aceno de cabeça. O sono criogênico não deu certo? Pelo que percebi, algumas pessoas estão até pesquisando seriamente a magia. O homem parecia querer dizer algo sobre isso, mas o ataque de tosse terrível tornou quase impossível arrancar até mesmo algumas palavras. Nossa pesquisa, sobre magia em... Ei, não se esforce. Eu posso fazer esse trabalho sozinha, então vá descansar um pouco. Ele lhe lançou um olhar de desculpas. Acho que vou aceitar sua oferta. Desculpe-me. Acho que talvez eu coloque uma máscara também. Ele exibiu um sorriso angustiado quando se desculpou e saiu do hangar. A mulher se aproximou de um painel de controle próximo para avaliar o status de sua nave. Só mais um pouco e você estará pronto. Então, finalmente, você poderá voar. Estou contando com você para salvar muitas vidas. Você também precisará garantir o futuro da humanidade. Essas são as minhas esperanças para você, como sua mãe metafórica. Ela tentou digitar um nome novamente. No início, digitou eles em um I, no meio do caminho, mudou para Luxon. Quase imediatamente, ela soltou uma risada amarga. O significado não é o mesmo. Ela apagou o nome rapidamente e depois olhou para a nave. É melhor eu pensar em um nome diferente para você. Nug. Quase assim que a mulher terminou de falar, ela começou a tossir. Ela procurou em seu bolso e pegou um remédio, que engoliu rapidamente. Com o rosto contorcido pela dor, ela limpou o que achava ser saliva da boca. Quando abaixou a mão, sua pele estava manchada de sangue. Um pouco também havia respingado no painel de controle. Ela o limpou. Nesse ritmo, eu só vou preocupá-lo. Se ele me repreender por me preocupar com os outros neste estado, não terei como me apoiar. A mulher sentiu que sua vida estava chegando ao fim. Mesmo que ela terminasse a nave antes de dar o último suspiro, ela não estava esperando por este mundo. Ela nunca embarcaria em seu amado navio para as estrelas. Na verdade, era discutível se ela sobreviveria para vê-lo concluído. Sinto muito. Não sei se estarei aqui para vê-lo finalmente levantar voo, meu precioso filho. Cerrando os dentes por causa da dor, a mulher alcançou o painel de controle novamente. Mas sei que alguém virá até você, buscando salvação. Então, quando isso acontecer, certifique-se de protegê-los.
Você é a nossa luz de esperança, nosso paraíso. O interior do navio de imigrantes foi projetado para ser um ambiente agradável e habitável. Para as pessoas moribundas de um mundo que há muito se tornou inóspito, a embarcação seria realmente um paraíso. A mulher terminou o último trabalho, inserido as diretrizes para que a instalação pudesse cuidar do resto sem ela. Tudo que resta é esperar por sua conclusão. Eu me pergunto, quanto tempo vou aguentar? Agora que a medicação havia feito efeito, a mulher conseguiu sorrir, embora seus pés estivessem trôpegos quando ela saiu cambaleando do hangar. Vários dias se passaram. O homem e a mulher estavam relaxando em um sofá juntos, passando o tempo com brincadeiras. Os lábios do homem se contraíram nos cantos, revelando seu óbvio prazer ao contar os últimos rumores. Você já ouviu falar? Os pesquisadores que investigam a magia afirmam que a alma humana passa por um ciclo de morte e renascimento. Que interessante! O rosto do homem estava pálido. Ele tossiu ao continuar, com magia, a alma aparentemente pode recuperar suas memórias de vidas passadas. Eles esperam que as memórias das almas lhes permitam restaurar a antiga humanidade. Mas isso não é tudo. Mesmo sem recuperar as memórias, as pessoas podem, inconscientemente, adotar a cultura e os valores de suas vidas passadas. Selvagem, não é? O homem aparentemente adorava esse tópico, ele estava divagando sem parar. A mulher ficou um pouco exasperada. O que essa pesquisa realmente me diz é que eles estão tão desesperados que estão se agarrando a qualquer coisa. Quero dizer, eles estão basicamente se envolvendo com o ocultismo a essa altura. Você disse isso. O homem entrelaçou seus dedos. A mulher apertou sua mão com força, mas ele não conseguiu reunir forças para fazer o mesmo. Por que você se recusa a usar uma máscara? Ela exigiu. Temos até trajes de proteção que você pode usar. Para ser sincero, as máscaras não são tão eficazes. E se eu usasse um traje, teria que olhar para você através daquele protetor ocular de plástico, o que não seria tão agradável. De qualquer forma, não faria sentido eu sobreviver sozinho. E você também está no seu limite, não está? A mulher se encolheu, seus olhos se arregalaram de surpresa, mas ela se recompôs com a mesma rapidez. Então você sabia. Você está usando drogas muito potentes para se manter, não é? Tenho estado doente de preocupação, imaginando quando você entrará em colapso. Mas parece que meu corpo vai ceder primeiro. Em defesa do homem, nem as máscaras nem os trajes de proteção eram soluções infalíveis para a exposição à essência demoníaca. E dificilmente você poderia usar um traje o dia todo. Em algum momento, era preciso tirá-lo, e o laboratório ainda não conseguia protegê-los totalmente daquele veneno. Os cílios do homem tremeram. Voltando à questão da reencarnação, dizem que a atmosfera do planeta acabará voltando ao normal. Então, a velha humanidade poderá se recuperar e, quando isso acontecer, recuperará as memórias que suas almas carregam. Você ainda está falando sobre isso? O homem ignorou a provocação. Juro que me lembrarei de você quando esse momento chegar. Portanto, espero que, até lá, você me deixe propor casamento. A mulher ficou tão surpresa que seu queixo caiu, mas logo abriu um sorriso e deu uma risadinha. Eu gostaria que você não risse, ele resmungou. Não guarde esse tipo de coisa para o futuro. Você deveria ter me pedido em casamento antes. Eu teria aceitado qualquer dia. Parece que perdi muito tempo esperando. É uma pena. Os olhos do homem tinham assumido um brilho sinistro. Seu corpo estava tão fraco que ele provavelmente não conseguia mais enxergar bem. Prometo que me lembrarei disso, e a encontrarei novamente. A mulher encostou a cabeça em seu ombro. Bem, quando você fizer isso, certifique-se de pedir em casamento imediatamente. Sim, eu juro, com certeza vou. O homem respirou fundo, e a mulher se posicionou para apoiar melhor o corpo dele. A essa altura, seus próprios olhos haviam parado de refletir a luz. Nossos corpos absorveram muita essência demoníaca. O que mais a preocupava era o navio de imigrantes que estavam construindo.
Será que as pessoas lá fora poderiam realmente encontrar o caminho para o laboratório e embarcar na nave? Ela esperava que ela transportasse o maior número possível de passageiros em sua jornada para as estrelas. Eu me pergunto quantos sobreviventes conseguirão chegar até aqui. Espero que alguns encontrem este lugar, e despertem meu precioso menino. O homem e a mulher deram seus últimos suspiros sentados lado a lado no sofá. O tablet da mulher, que estava por perto, emitiu vários alertas, e vários robôs se reuniram na sala para examinar o casal imóvel. Os corpos dos pesquisadores estavam a ponto de tombar, então os robôs os ajustaram para garantir que ficassem sentados mais confortavelmente, com as mãos ainda ligadas. Assim que o casal faleceu, a nave migratória no hangar subterrâneo ficou pronta. Sua IA de bordo acordou no meio da sala de controle da nave. Seu corpo principal era um torso que crescia do chão. A IA enviou vários alertas pelo sistema para que os pesquisadores do laboratório soubessem que havia terminado, mas não houve resposta. De acordo com os dados dos robôs de segurança, não havia mais seres vivos no laboratório. A IA não tinha ideia do que havia acontecido com seu criador. Eu esperava que pudéssemos nos encontrar para que eu pudesse receber ordens diretamente, mas não faz sentido lamentar isso agora. Entrarei no modo de espera e aguardarei. Embora a voz da IA fosse robótica, ela tinha uma qualidade quase inocente e infantil. Preciso levar os sobreviventes que restaram para as estrelas o mais rápido possível. Localizar um novo mundo para eles é o propósito de minha existência. Farei o máximo para atingir esse objetivo. A IA pelo menos entendia o motivo de sua criação. Ela se dedicava a cumprir a missão que seu criador lhe havia concedido. Também era terrivelmente humana para uma IA, talvez por causa da imaginação lúdica de seu criador. Estou ansioso para conhecer meu mestre, murmurou a IA ao entrar no modo de espera. Quantos anos se passaram desde então? Os únicos visitantes que chegaram à ilha onde o laboratório estava localizado foram os descendentes da nova humanidade. A IA constatou isso mesmo de sua posição entrincheirada no subsolo. Mais deles novamente. Não importava quanto tempo a IA esperasse, seu mestre nunca aparecia. Com toda probabilidade, a velha humanidade não havia deixado sobreviventes. A IA não tinha escolha a não ser continuar esperando, embora uma parte dela já tivesse se resignado. A essa altura, seu tom inocente e infantil não passava de uma lembrança distante. Os novos humanos que haviam se infiltrado nas instalações acima não pareciam especialmente capazes. De acordo com os dados dos robôs de segurança, eles eram significativamente mais fracos do que seus ancestrais. Eu adoraria capturar um deles como amostra para extrair informações mais detalhadas, mas, infelizmente, não tenho autoridade para fazer isso. Em vez disso, a IA passou seus dias vasculhando os dados disponíveis e planejando contramedidas para combater a nova humanidade. A essa altura, ele havia percebido que não poderia cumprir sua missão migratória original. Há algum significado em minha existência? Quantas vezes ele já havia feito essa pergunta a si mesmo? Ele estava começando a pensar que dormiria nesse hangar subterrâneo por toda a eternidade, engolido pela vida vegetal ao redor, sem nunca ser tocado por um humano. Era realmente assim que ele queria que sua existência terminasse. Talvez, pensou ele, devesse deixar o hangar e enfrentar a nova humanidade por conta própria. No momento em que a IA começou a pensar nisso, recebeu um alerta do mundo superior. Aparentemente, esse novo intruso é mais tenaz do que os outros. E parece que os robôs de segurança acima estão em seu limite. Eles não têm mais energia suficiente para acabar com os invasores. Isso não surpreendeu a IA. Os robôs não tinham recebido muita manutenção. Muitos não estavam mais funcionando. Eu me pergunto até onde esse intruso chegará. A IA não precisou se perguntar por muito tempo. O intruso estava rapidamente indo direto para o hangar. Eles usaram um cartão de autorização de segurança de funcionário. Era curioso que eles soubessem usar esse cartão. Analisando os movimentos do intruso, a IA percebeu que eles estavam tomando o caminho mais curto possível para chegar à nave.
Algo estava diferente dessa vez. Nunca vi esse padrão de comportamento. O intruso havia chegado ao hangar subterrâneo e, quanto mais avançavam, mais intrigada Aya ficava. Suponho que esta seja uma excelente oportunidade para avaliar se a nova humanidade está realmente enfraquecendo. Se meus cálculos estiverem corretos, exterminá-los deve ser uma questão simples. Posso usar esse intruso para reunir informações antes de partir desta base. O intruso não prestou atenção em mais nada nas instalações, como se chegar à nave fosse seu único objetivo. Quando finalmente entraram no casco da nave, eles se dirigiram à sala de controle central. Isso foi realmente agravante. Quando a porta da sala de controle se abriu, um jovem entrou, empunhando um rifle bastante antigo. Ele parecia nervoso, mas antes que a Aya pudesse agir, ele disparou. As balas atingiram seu alvo, mas não deixaram nenhum dano perceptível. Intruso localizado. Exterminar, disse Aya ao entrar em movimento. O jovem deu uma risada seca. Acho que você tem algumas defesas difíceis. E assim, a batalha começou. Aya ficou chocada. O intruso havia destruído o robô colocado na sala de controle central como uma última linha de defesa. Agora, ele estava tentando se registrar como o mestre da nave. Mas essa não era a parte surpreendente. Aya esperava que ele fosse um descendente da nova humanidade, mas uma varredura revelou que ele possuía características dos antigos humanos. Isso não deveria ser possível. Mais estranho ainda, esse humano falava japonês, um idioma que deveria ter sido perdido e sem chance de recuperação a essa altura. Além disso, havia o fato de que ele continuava chamando este mundo de Otome Game. Isso não pode ser. No entanto, eu me interesso por esse humano. Você tem um nome para esta nave? Perguntou Aya. O jovem, Leon, como ele dizia ser chamado, havia se afundado no chão devido aos ferimentos sofridos na batalha. Não consigo pensar em nada bom. No jogo, a nave era apenas Luxon. Por alguma razão, Aya gostou imediatamente desse nome, aceitando sem hesitação. Muito bem, o nome foi registrado como Luxon. Leon sorriu. A propósito, o que significa Luxon, afinal? Tenho certeza de que já ouvi isso em algum lugar antes. Paraíso ou algo assim? Não, disse Luxon, levemente exasperado. Você está pensando em Elysium. Ah, é mesmo. Bem, acho que isso não importa.